Santo Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas escreveu no seu último capítulo, que é o capítulo de número 24. Também o versículo 49. A gente está no ano do avivamento, estamos buscando de Deus este avivamento particular, porque primeiro tem que acontecer particularmente, individualmente, depois coletivamente. É algo da igreja desejar o avivamento, e Deus então assim o fará. Todavia, o avivamento começa em você, o avivamento começa primeiramente em nós. E está escrito assim, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vamos ler novamente? Repita assim após mim. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga amém e pode tomar o seu assento. Interessante, para Abraão Deus disse sai, para Jonas Deus disse vai, e para os discípulos Jesus disse ficai. Por que eles tinham que ficar? Porque primeiramente, antes de você ir, você precisa ser cheio. Eles não poderiam ir para pregar o evangelho de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eles precisavam estar cheios do Espírito Santo. Eles precisavam estar revestidos do Espírito Santo. Por isso que está escrito: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Tem que primeiro receber para depois ir. Tanto é verdade que você conferindo a Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, verso 1, quando Deus enviou Samuel para ir ungir Davi como rei, interessante qual foi a mensagem. Está escrito assim, Deus dizendo para ele: enche o teu vaso de azeite e vai. Não vem. Mas por que vem? Enviar-te-ei. Ou seja, quem envia é o Senhor. Primeiro ele tinha que encher o vaso de azeite. Tem que ter azeite. Será que o nosso azeite está no nível? Se não no máximo, mas pelo menos 3/4 aí, né, irmão? Pelo menos, que se tiver lá na reservinha um pouquinho de nada, não dá para fazer muita coisa. Não dá para fazer a diferença em um mundo tão pecaminoso que nós estamos vivendo. Então, tem que encher o vaso de azeite. Diz, enche o teu vaso de azeite, disse Deus para Samuel, e vem. E depois de cheio, Samuel, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu já escolhi um rei, Davi. Então, voltando aqui, Jesus via necessidade premente, depois da sua partida, que para os discípulos dar continuidade na sua obra, na missão de pregar o evangelho, eles tinham que estar cheios do Espírito. Tanto é que eles obedeceram na íntegra. Quando você abre a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4,
diz que lá no monte que o Senhor tinha designado, ele deu uma outra ordem, dizendo: olha, vocês não devem se ausentar de Jerusalém, mas esperar a promessa que o Pai disse que vai acontecer. Aleluia. Eles tinham que esperar a promessa. Eles precisavam primeiro ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, isso significava ficar em Jerusalém, é ficar em oração. Porque antes de ser cheios, eles ficaram ali 10 dias consecutivos, orando. E no 10º dia parece que eles estavam um tanto cansados, porque já tinha gente orando sentado. E não é pecado orar sentado quando você tem alguma dificuldade, ou quando você está cansado. Eles já 10 dias consecutivos. Mas eles estavam em oração. Eu me lembro de uma irmã que leu esse versículo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ela leu, nova convertida, e disse: meu Deus, jamais eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, jamais, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem, entrar dentro de um avião e ir até a cidade de Jerusalém, lá na Palestina, para receber essa promessa. Estou perdida, não tem jeito não. E ela foi até o pastor com essa indagação: pastor, e aí? Está escrito aqui que é para ficar na cidade de Jerusalém. Eu moro aqui no Brasil, pastor. Tem dinheiro para comprar uma passagem, entrar num avião, para esperar lá essa promessa do Pai lá em Jerusalém? Diz: não, minha irmã. E o pastor, com toda a paciência do mundo, né, tratando os bebês aí, os novos convertidos, ele diz: não, irmã, é a irmã entrar em oração, é a irmã fincar. Os pastores usavam muito um termo: fincar o joelho na oração e no jejum. Interessante que a irmã seguiu o conselho. Daí 3 dias ela voltou falando em línguas estranhas. Pastor, deu certo a receita. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Mas como é que a irmã estava orando? Eu já tinha orado um período grande. Aí eu fui lá lavar as minhas roupas, e aí Jesus me batizou lá com a roupa molhada, encostada no tanquinho. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Gente, a promessa é para todos nós, é para mim, é para você, é para aqueles que acreditam no Espírito Santo. Sabe qual é a nossa dificuldade hoje? Não estou dizendo que quem não é batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa. Agora, ser cheio do Espírito Santo, falar em novas línguas ou em outras línguas, ou receber dons do Espírito Santo, aí requer compromisso. Tem gente que diz: não precisa pagar preço. Não, preço da salvação Jesus já pagou, está pago. Ninguém precisa pagar pelo preço da salvação. Agora, do revestimento de poder, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se santificar, você tem que orar mais, tem que guardar a sua língua, a sua boca no que você fala. Você tem que selecionar algum tipo de amizades. Por que hoje muitos jovens não recebem batismo com o Espírito Santo? Isso era comum no primórdio, no começo da igreja, e até nos nossos tempos, há 40 e tantos anos atrás. Jovens eram cheios do Espírito Santo, mas você não via jovem conversando, preocupado com namoro, preocupado com casamento. Não. O jovem queria ser cheios do Espírito Santo. E aí você chegava: mas para quê você quer ser cheio? E eles diziam: eu quero ser pregador da palavra. Eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero fazer a diferença. Hoje os jovens não têm desejo, rapaz. Não tem desejo. Qual é o seu desejo? Estou querendo arrumar namorada. Estou querendo arrumar namorada. Estou querendo casar. Quantos anos você tem? 15? Vai tomar vergonha na cara.